Antes de trazer as informações, quero fazer um breve comentário sobre uma situação que está acontecendo. Eu ontem, lá no programa SBT Sport Rio, eu critiquei o fato da torcida do Fluminense ainda não ter esgotado o ingresso para o jogo, que seria ontem à noite contra o Fortaleza. E eles não esgotaram, mesmo colocando um setor com ingresso R$5, promoção de bebida, enfim, fizeram alguns atrativos, digamos assim, para poder chamar mais o torcedor. E mesmo assim, a torcida do Fluminense não encheu o Maracanã, deu menos de 40 mil pessoas, um pouco mais de 37 mil presentes. E eu vou continuar criticando, e isso não é uma falta de respeito com a instituição Fluminense. Não, eu estou criticando a torcida do Fluminense que num momento tão difícil da equipe, a torcida não está abraçando o time. E outra, recentemente, ainda com o Fernando Diniz, o auxiliar do Fernando Diniz já havia criticado o fato da torcida do Fluminense não marcar presença em grande público no Maracanã. Então isso não é o Vene que está dizendo, um auxiliar do Diniz já disse, e ontem a gente pôde ver isso, menos de 40 mil pessoas. Ah, mas é sexta-feira à noite, estava chovendo no Rio de Janeiro. Não importa. Para não dizer que eu só elogio a torcida do Flamengo, se fosse a torcida do Vasco, eu tenho certeza que iria encher o estádio no Maracanã. Certeza absoluta. Então, repito, isso não é uma falta de respeito com a instituição Fluminense. É uma crítica, na verdade é um comentário e é uma crítica à torcida tricolor, goste ou não, tá bom? Vamos para as informações do Flamengo. Hoje, dia 23 de novembro, a gente comemora 5 anos de um dos dias mais importantes da minha vida. Eu, como torcedor do Flamengo, eu sempre tive 2 sonhos. Ver o Flamengo ter um estádio próprio, que eu acho que está em processo e em breve a gente vai ver, em breve é daqui a alguns anos, obviamente, e ver o Flamengo campeão da Libertadores. E em 2019, o roteiro foi de cinema. Vocês, obviamente, se lembram, o Flamengo perdia até os minutos finais do jogo, e o Gabigol fez 2 gols e acabou dando o título para o Flamengo. Hoje se completa 5 anos desse dia. Maravilhoso. Eu queria saber de vocês como foi a reação de vocês após o 2º gol do Gabigol. Desmaiou? Chorou? Não acreditou? Ficou olhando para o lado? Estava em Lima? Bota aí nos comentários que eu quero saber de vocês como é que foi esse dia. Nas redes sociais, o Gabigol já fez posts comemorativos em relação a isso. Inclusive, ele postou uma foto desse dia e botou: nós por nós, pelos nossos. As ruas falam e falará para sempre do milagre no dia 23. Nunca esqueçam, até o final, até o minuto 43, pode e irão acontecer milagres. Até o fim, até o último dia, disse o Gabigol em uma postagem nas suas redes sociais. O Flamengo também, obviamente, eu não vou botar o vídeo aqui por conta de processo de monetização. O Flamengo entregou fotos para os jogadores que estavam lá no título: Gerson, Gabigol, Arrascaeta, Bruno Henrique. E por falar nisso, vocês se recordam, ou vocês sabem, onde estão os jogadores titulares desse dia? Diego Alves, sem clube. Rafinha, reserva no São Paulo. Rodrigo Caio, reserva no Grêmio. Pablo Mari, titular no Monza da Itália. Felipe Luiz, hoje técnico do Flamengo. O Ilharão, titular no Panathinaikos da Grécia. Gerson, titular atualmente no Flamengo. Arrascaeta, hoje no Flamengo, titular. Everton Ribeiro, está jogando no Bahia, titular absoluto. Bruno Henrique, titular no Flamengo. E Gabigol, podemos dizer que ele é titular no Flamengo, né? Ele ficou afastado nos 2 últimos jogos, mas ele estava sendo titular e acredito eu que seja titular na terça-feira contra o Fortaleza. E por falar em Gerson, que estava lá no título, depois ele saiu, foi para o futebol francês e no começo de 2023, em janeiro de 2023, ele retorna ao Flamengo. E o Flamengo, como bem informou primeiramente o Paparazzo Rubro-Negro e eu confirmei, o Flamengo tem a intenção de renovar o contrato do Gerson. Entende que o salário do jogador está defasado, entende que o jogador está chamando muita atenção, se destacando, embora tenha uma idade que seja difícil, de fato, para um outro clube de alto nível da Europa. Hoje ele está com 27 anos. Ele já foi para a Europa 2 vezes e voltou ao futebol brasileiro. Isso também influencia. Mas pode vir um mercado árabe, por exemplo, e fazer uma proposta milionária para o Gerson. E o Flamengo com um certo receio de, entre aspas, correr risco de perder o Gerson, como disse o Paparazzo, iniciou as conversas para poder renovar o contrato. Vene, vai ser antes da eleição? Não tem como eu cravar isso. Pode ser,
Pode não ser, mas essa diretoria já iniciou sim as conversas para renovar o contrato do Gerson, que hoje tem Carlos Leite como empresário oficial dele. Lembrando, o contrato dele vai até dezembro de 2027. É longo, beleza, mas repito, o salário dele está defasado em relação a outros jogadores que chegaram depois dele, inclusive não são titulares e tem poucas oportunidades. Exemplo, o Alan, por exemplo, chegou com um salário muito alto, eu não vou ficar aqui falando alto, o valor exato, mas eu posso dizer para vocês que é um salário alto e ele jogou para isso, tá? Ele chegou com status de titular, o Flamengo fez um esforço absurdo, então isso não é nada de errado do Alan, pelo contrário. Enfim, faz parte do futebol, nem todo jogador vai dar certo e até o momento o Alan não deu certo. Mas o salário do Gerson está defasado e por conta disso a diretoria do Flamengo pensa em renovar o vínculo dele o mais rápido possível para dar essa valorização salarial, até por meritocracia. Hoje, para muitos, é o melhor jogador do futebol brasileiro, para mim é também, inclusive há muito tempo, e está jogando titular na seleção brasileira. Agora, legal, bacana, a renovação do Gerson, correto, tá certo. Mas e a renovação do Pulgar? A diretoria do Flamengo, no começo do ano, ficou jogando para depois, empurrando com a barriga, sempre enrolando, entre aspas, falando, não, depois a gente vê, depois a gente vê, depois a gente vê. Chegou o final do ano e a renovação não veio. Sabe o que vai acontecer? O empresário dele vai ter poder, entre aspas, de enrolar até o meio de 2025 e quem sabe ele assinar um pré-contrato e sair de graça do Flamengo. Estamos falando de um jogador que é valorizado, tá? Seleção chilena, futebol brasileiro se destaca, titular hoje no time do Flamengo, tem só 30 anos, e quando eu falo só, porque só? Outro clube da Europa pode tentar a contratação dele, o mundo árabe pode tentar a contratação dele, e é outro jogador que está com o salário defasado também, até porque ele chegou ao Flamengo em julho de 2022, ou seja, de lá para cá não teve renovação de contrato, titular absoluto, jogador de seleção chilena e salário bem abaixo dos demais atletas, como Alan, que não recebe muitas oportunidades no time. Novamente eu dando o exemplo do Alan. Ele mudou de empresário recentemente, Hickman Sports, a empresa, inclusive, se eu não me engano, a mesma empresa que trabalhou no processo de saída do Pires da Mota. Vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Berrio, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Tenho certeza que alguém pegou aí a minha mensagem entre linhas. Então, o Flamengo errou nessa condução da renovação de contrato do Pulgar. A próxima gestão, se a oposição ganhar, por exemplo, ou até mesmo a situação, mas a situação ganhando, vai assumir um problema que foi deles. Se a oposição ganhar, vai assumir um problema que não é deles. E vai ter uma dificuldade enorme para resolver essa situação, eu tenho certeza disso. Então, pessoal, prevejo uma novela longa nessa renovação de contrato do Pulgar. Hoje o Flamengo, só para finalizar nosso vídeo, hoje o Flamengo treinou normalmente, visando ao duelo com o Fortaleza na próxima terça-feira. Fortaleza que jogou ontem no Maracanã, quase venceu, chegou a virar o placar 2-1, depois sofreu empate. O Fortaleza é um time muito bem treinado, mas parece que quando chega na hora H, não vai para frente. Então, o Flamengo tem que abrir o olho porque é um time muito bem treinado. Inclusive, o Fortaleza é um bom exemplo de como um clube pode ter um elenco bom, barato e sem craques. Por que isso? Porque eles têm um baita treinador que é o Vojvoda. Isso tudo começa através do trabalho do Vojvoda. Ali é o começo de tudo para poder ter essa organização toda que o Fortaleza tem. Então é um adversário difícil que o Flamengo vai ter pela frente lá no Castelão, mas eu vejo que o Flamengo tem condições sim de vencer o Fortaleza mesmo atuando fora de casa, até porque vai ter o retorno de importantes jogadores como Gerson, Léo Ortiz, entre outros. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo.